Olá pessoal, veremos nessa aula a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino e os sistemas reprodutor das aves. Vamos para o slide? Bem, agora veremos a anatomia do sistema reprodutor masculino. O aparelho genital masculino está em íntima relação com o sistema urinário. Consiste em dois testículos contidos na bolsa escrotal, órgãos acessórios, ductos e glândulas e o pênis. Os testículos são em número de 2 e apresentam forma ovoide, variando a forma, o tamanho e a localização, conforme a espécie considerada. São formados na cavidade abdominal, descendo para a bolsa escrotal durante a fase fetal ou logo após o nascimento. Um animal cujos testículos que apresenta deficiência em DC chama-se criptorquida. Se ambos os testículos permanecem na cavidade abdominal, é muito provável o animal ser estéril e é chamado de anorquida. Cada testículo consiste em uma massa de túbulos seminíferos circundada por uma espessa cápsula fibrosa, a túnica albugínea. São responsáveis pela produção de espermatozoides e do hormônio masculino testosterona. O epidídimo é um tubo tortuoso bastante extenso que conecta o tubo aferente dos testículos com o tubo deferente. O epidídimo atua como um local para o amadurecimento dos espermatozoides antes de serem expelidos pela ejaculação. Ao abandonarem os testículos, os espermatozoides ainda estão imaturos, devendo sofrer um período de maturação no interior do epidídimo para se tornarem capazes de fecundar o óvulo. O ducto deferente é um tubo muscular que, no momento da ejaculação, propele os espermatozoides do epidídimo para o ducto ejaculatório na uretra prostática. A bolsa escrotal é um saco cutâneo que se ajusta em tamanho, formato e localização aos testículos que contém. As glândulas sexuais acessórias são responsáveis pela produção de maior parte do material ejaculado, ou sêmen, que atua como um transportador de esperma, como meio favorável para a nutrição e como tampão contra o excesso de acidez do trato genital feminino. As vesículas seminais são glândulas em par que desembocam no interior da uretra, responsável pela produção do líquido seminal. A próstata é uma glândula limpa que circunda a uretra de modo quase completo, produz uma secreção alcalina que ajuda a propiciar o odor característico do sêmen. As glândulas bulbouretrais de Cooper, pequenas glândulas páreas localizadas ao lado da uretra, também produtoras de secreção componentes do líquido seminal. O pênis é o órgão masculino de cópula e pode ser dividido em 3 regiões principais: a glande, ou extremidade livre, o corpo, ou porção principal, e as duas cruras, ou raízes, que se fixam às pelvis. A estrutura interna do pênis é o corpo cavernoso, que é o tecido erétil. O prepúcio é uma dobra de pele invaginada que circunda a extremidade livre do pênis, a glande. Bem, falaremos agora sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino. A ereção ocorre quando entra mais sangue no pênis pela artéria local do que sai pelas veias. É necessária para permitir a penetração do pênis na vagina da fêmea. A ejaculação é um reflexo que possibilita o esvaziamento do epidídimo, uretra e glândulas sexuais acessórias do macho. A espermatogênese é a formação dos espermatozoides. As células sexuais masculinas primárias estão em constante divisão e, à medida que novas células são formadas, elas migram em direção à luz interior dos túbulos, desenvolvem cauda e tornam-se espermatozoides. Os espermatozoides são células germinativas que, após sua maturação ocorrida durante sua passagem pelo epidídimo, têm a capacidade de fecundar um óvulo. Eles consistem de uma cabeça, peça intermediária e cauda. O material genético necessário à fecundação está contido na cabeça. A peça intermediária é a fonte de energia para a movimentação do espermatozoide.
e a cauda produz oscilações que movimentarão os espermatozoides em sua trajetória. Para finalizar este tópico, veremos o sistema reprodutor das aves. Até o 7º dia de desenvolvimento embrionário, não existe diferenciação entre macho e fêmea. Hoje, as linhagens industriais podem ser sexadas logo após a eclosão, de acordo com as diferenças do empenamento. Nas fêmeas, as penas primárias da asa são mais longas do que as de cobertura. Nos machos, as primárias são mais curtas ou do mesmo tamanho. As fêmeas da ave doméstica possuem apenas um ovário e um oviduto, situados do lado esquerdo. Uma galinha já nasce com aproximadamente 2.000 óvulos. O oviduto é o tubo estreito que vai do ovário até a cloaca. Mede aproximadamente 70 centímetros e pesa 40 gramas. O infundíbulo é uma parte do oviduto em forma de funil, sem dobras na mucosa. Na base, existem invaginações que contêm nichos espermáticos, cuja função é captar os folículos maduros. Ele recebe a gema, o óvulo, e adiciona uma camada fluida interna e chalasas trançadas, devido à movimentação de rotação da gema. O tempo de permanência do óvulo no infundíbulo é de aproximadamente 15 minutos. O magno é a parte mais longa do oviduto, cheia de pregas, rica em células secretoras. Na imaturidade, mede por volta de 12 centímetros, e em atividade de produção chega a medir 70 centímetros. Sua função é a formação do albúmen, e o tempo de permanência do ovo neste local é de aproximadamente 3 horas e 45 minutos. O istmo é a menor porção do oviduto, 10 a 15 centímetros, e tem como função a formação das camadas internas e externa do ovo, completar a parte final da camada externa do albúmen. O tempo de permanência varia de 1h30 a 1h45 minutos. O útero tem como função a formação da casca do ovo, e o tempo de permanência nele é de 18 a 22 horas. Assim, podemos concluir que o ovo leva de 23 horas e meia a 27 horas e meia para ficar formado. A vagina é a região curta, local de passagem do ovo até a cloaca. Sua principal função é a deposição da camada protetora de muco sobre a casca. Os ovários das aves secretam alguns hormônios. Os estrógenos são secretados 2 semanas antes da maturidade sexual. Função o crescimento do oviduto, síntese de proteínas e lipídios da gema, transporte de lipoproteínas da clara no magno, formação do osso medular e aumento da retenção de fosfocálcico, postura, desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e afastamento dos ossos pélvicos. A progesterona tem como função controlar o ritmo da ovulação e da postura, agindo na liberação do LH pelo hipotálamo e atuar nas contrações do útero. Os andrógenos têm papel limitado na fêmea. Sua função é para crescimento de crista e caracteres sexuais secundários. Bem, vamos falar agora sobre os machos das aves. Os testículos localizam-se na região abdominal, em frente aos rins, na altura da área lombosacral da coluna vertebral. São pares, sendo o esquerdo maior do que o direito. A função é produzir espermatozoides e armazenar sêmen. O epidídimo é a maior porção do testículo, difere do equivalente nos mamíferos, por ser curto e não dividido em cabeça, corpo e cauda. É formado por milhares de tubos convolutos, denominados túbulos seminíferos. O ducto ou canal deferente é um extenso tubo enovelado que percorre toda a extensão do abdômen. O aparelho copulatório, localizado na porção ventral da cloaca, não é visível nos estados de repouso. É constituído por um par de papilas ou ductos deferentes, um par de corpos vasculares, um falo e um par de pregas linfáticas. Não possui pênis, possui um falo erétil,
composto por corpo fálico mediano, que é um órgão copulatório rudimentar. Corpo fálico lateral, constituído de pregas redondas e pregas linfáticas, que ficam eretas durante a excitação. Não existem glândulas genitais acessórias nas aves. O sêmen carrega de 3,5 milhões de células espermáticas por milímetro cúbico e o volume varia de 0,5 a 1,1 ml por ejaculação. E a vida útil do sêmen no oviduto é de aproximadamente 30 dias. A fertilização do ovo se dá 24 horas antes do ovo ser posto. Assim encerramos a segunda parte da nossa terceira videoaula de Fundamentos da Zootecnia. Na próxima aula falaremos sobre os sexos, a neutralização sexual. Até breve.